diagnósticos da fibromialgia foi estabelecido em 1990 pelo Colégio Americano de Reumatologia. E ao longo do tempo, esses critérios eles foram revisados e atualizados. E atualmente, os critérios mais aceitos são os critérios que foram estabelecidos em 2010. E por que é importante a gente falar disso? Porque lá em 1990, a gente tinha os tender points, que são aqueles pontos específicos em determinadas áreas do corpo que são altamente sensíveis à palpação, como sendo o principal critério diagnóstico da fibro. Sendo que lá nesse novo critério de 2010, foi visto que esses tender points, eles não são essenciais para o diagnóstico da doença. E eles foram eliminados dos critérios diagnósticos. Então é importante a gente ressaltar que a gente não deve diagnosticar uma pessoa com fibromialgia simplesmente porque ela tem uma determinada quantidade de pontos dolorosos no corpo. Porque os critérios de 2010, eles não levam mais em consideração esses tender points. Por outro lado, vai ser importante sim a quantidade de áreas do corpo onde a pessoa tem queixa de dor. Então a gente não leva mais em consideração os pontos específicos dos tender points, mas a gente ainda leva em consideração em quantas áreas do corpo aquela pessoa tem dor. Mas isso não é o único critério para que uma pessoa seja diagnosticada com fibromialgia. A gente precisa combinar esse critério das áreas de dor com outros critérios diagnósticos. E quais são esses outros critérios? A gente vai levar em consideração uma escala de severidade de sintomas, que são sintomas secundários da fibromialgia extremamente relevantes, como a fadiga, o sono não reparador e os déficits cognitivos de memória e atenção. Além disso, a gente também vai observar se essa pessoa ela tem outras alterações somáticas, como síndrome do intestino irritável, como alterações gástricas e uma série de outros sintomas que a gente também precisa identificar e levar em consideração. Mas falando dessa escala de severidade desses 3 sintomas secundários principais, o que a gente faz é uma pontuação de acordo com a severidade desses sintomas. Então, se essa pessoa ela tem esse sintoma de forma muito intensa e muito frequente, ela vai levar uma nota. Se ela tiver de uma frequência moderada, ela vai ter outra nota. E se ela tiver numa intensidade mais branda, com menor frequência, ela vai levar uma nota inferior. E a soma desses pontos para todos esses sintomas, somados aos pontos das áreas do corpo onde a pessoa tem queixa de dor, vai fazer uma pontuação total. E vai ser essa pontuação total que vai definir se a pessoa ela atende aos critérios diagnósticos da fibromialgia ou não. Então, tem uma quantidade de pontos que vai ser ali o ponto de corte para eu dizer se a pessoa tem fibromialgia ou se ela não tem fibromialgia, apesar dela, algumas vezes, ela possuir algumas características, alguns sintomas da doença, mas se ela não cumprir essa pontuação mínima de todos esses critérios que a gente está comentando aqui, ela não vai ser classificada como uma pessoa portadora de fibromialgia. Então, por que é importante a gente falar isso? Como eu comentei lá no início do vídeo, se a gente leva em consideração apenas alguns desses sintomas, pode ser que a gente diagnostique uma pessoa com fibromialgia, enquanto na verdade ela tem outra doença. E parece que o simples rótulo da doença fibromialgia influencia a forma como essas pessoas lidam com a doença, a forma como elas se tratam, a forma como elas usam os medicamentos, e isso tem um impacto muito negativo sobre essas pessoas. Então é muito importante que o diagnóstico seja feito de maneira correta, de maneira adequada, respeitando
esses critérios diagnósticos que já foram amplamente estudados. E aí tem uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês. Não existe nenhum exame que seja diagnóstico da fibromialgia. Então a gente vê por aí algumas promessas, algumas recomendações de se fazerem determinados exames, e um dos que é mais conhecido é o exame da termografia, onde a gente vê a temperatura do corpo da pessoa em determinadas áreas, para que a gente possa definir o diagnóstico da fibromialgia. Mas os estudos científicos, eles mostram que esses exames, eles não são eficazes, eles não têm uma boa resposta para a gente poder dizer se a pessoa tem fibromialgia ou não. Então, a única forma da gente fazer um diagnóstico correto é a gente verificar se a pessoa atende a esses critérios clínicos que a gente acabou de comentar. Então, fique atento a isso. E se você tem fibromialgia, se você recebeu um diagnóstico de fibromialgia, ou se você acredita que você tem fibromialgia e você não se identifica com todos esses critérios diagnósticos que a gente acabou de mencionar aqui, talvez valha a pena você procurar um médico e conversar um pouco mais com ele sobre isso. E fazer isso de uma forma amigável, de uma forma amistosa, né? Então, o meu objetivo aqui com esse vídeo é trazer informações para vocês, para que vocês tenham mais autonomia frente à saúde de vocês, ao tratamento de vocês, e que vocês também possam ter um diálogo com os profissionais de saúde que acompanham vocês aí no dia a dia. Então, se você acha que você não tem muitas áreas de dor no corpo, ou se você tem essas áreas de dor, mas você não tem déficit de atenção e de memória, se você não tem um sono não reparador, ou se você não tem dificuldade para dormir, se você não tem fadiga crônica, enfim, se você não se enquadra nesses outros critérios, pode ser que seja importante você fazer uma revisão desse seu diagnóstico. E conversa isso com um profissional de saúde. Olha, eu assisti um vídeo que falou isso, isso e isso, queria que você me explicasse melhor, queria saber se o meu diagnóstico foi baseado nesses critérios de 2010, que são os mais atualizados. Então a ideia não é um confronto, não é que você questione o seu médico, mas que você tenha as informações necessárias para ter um diálogo aí baseado em informações científicas que podem ajudar você a fazer um tratamento mais assertivo, porque no final das contas o diagnóstico ele é importante para direcionar o seu tratamento. E além disso, como a gente falou bastante aqui hoje, pode ser que determinados comportamentos que você tem hoje estejam sendo influenciados apenas pela sua convicção de que você tem a fibromialgia. E a partir do momento que você descobre que você talvez não tenha a fibromialgia, você lide com esses sintomas de uma maneira diferente que seja mais interessante, mais positiva para a sua saúde. Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí para você fazer essa reflexão, não só de como que você está lidando com os seus sintomas ou até mesmo com o seu diagnóstico, mas também para você questionar aí se realmente você tem fibromialgia ou se você talvez tenha alguma outra doença que tenham esses mesmos sintomas da fibromialgia e que você poderia fazer um tratamento diferente, mais específico para essa outra doença que você talvez tenha. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Se você gostou, aperta aí no like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Em breve eu vou trazer mais conteúdos sobre fibromialgia para que a gente possa falar sobre tratamento, sobre forma de lidar com essa doença, para que vocês tenham aí uma melhor qualidade de vida e um melhor controle da fibromialgia. Um grande abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!